Será que a gente está vendo o colapso do Bitcoin e das criptomoedas? O que tu acha, Glê? Tá acontecendo alguma coisa por aí. Não esperava que eu perguntasse pra ti, né? Fazia tempo que eu não falava com o Glê. Mas o fato é que, depois de rallies jamais vistos, no último ano o Bitcoin tá caindo cerca de 30%. E nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso, e mais especificamente eu vou falar sobre a história do Bitcoin e sobre como é que a gente pode interpretar a criptomoeda em si. Vou falar sobre tudo que já vimos acontecer com o Bitcoin até aqui e como é que a gente faz aqui no Clube do Valor para decidir em qual ativo investir, se a gente investe ou não em Bitcoin. A resposta pode te surpreender, mas se você é clubista. Então já deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. E eu quero começar com esse gráfico aqui do Bitcoin, cotado em dólares, que é uma montanha russa. Subiu, subiu, subiu e depois despencou. E essa montanha russa, ela foi tipo a Sheikra lá no Busch Garden. Ela sobe, 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 te deixa parado em frente ao precipício e aí cai firme. Ou seja, de outubro para cá, a queda é de quase 50%, 45% em apenas 4 meses. Tem muito investidor em Bitcoin há mais tempo que está acostumado com quedas assim, que uma queda de 45% não é nada, é uma coceirinha perto do que já aconteceu. Só que também tem muita gente nova que passou a investir em Bitcoin, adivinha por quê? Porque ele não parava de subir. Por isso eu achei importante trazer esse assunto novamente. Uma vez que eu falei sobre Bitcoin no fim de 2024, eu achei que fosse meu último vídeo sobre o tema. Naquele momento, né, Bitcoin estava batendo as máximas históricas e eu estava vendo uma movimentação aqui em parte dos nossos clientes querendo investir mais e mais em Bitcoin. Teve alguns clientes que nos deixaram para investir 30%, 50%, até 100% em Bitcoin. Algo que a gente não aconselha, inclusive nenhum investidor sério, eu acredito que aconselhe para os seus clientes. E para ser justo, tá, e bem transparente, todas as opiniões que eu trouxe naquele vídeo do final de 2024, onde na época a cripto batia recordes, elas se mantêm as mesmas. A queda expressiva na cotação de um ativo ou uma alta expressiva, um novo recorde histórico, não são fatores que me fazem mudar de opinião sobre ele, sim os fundamentos. Então vamos voltar um pouco no tempo, vamos lá para 2008. Enquanto o mundo via o banco Lehman Brothers colapsar e o sistema tradicional derreter, um e-mail enviado por uma lista de contatos, assinado por um homem chamado Satoshi Nakamoto, continha um link para um documento de 9 páginas. Que era o paper sobre um tal de Bitcoin. A proposta ali do paper, assinado pelo Satoshi, era simples. Um sistema de dinheiro eletrônico totalmente ponto a ponto, sem terceiros confiáveis. Sem entrar em termos nerds, esse sistema basicamente se sustenta em verificação descentralizada de criptografia. Nome complexo, certo? Mas para trazer uma ideia simples. E basicamente todas as transações em Bitcoin passam pela blockchain, que é uma corrente de verificação. E se você recebe ou vende um Bitcoin, essa movimentação é validada, verificada e registrada na blockchain. Por isso esse nome, em inglês, chain significa corrente. E aqui na blockchain, cada operação ela é verificada em um nó dentro dessa grandíssima corrente. E essa sempre foi uma das principais ideologias por trás do Bitcoin. Um fator que atraiu inclusive muitos não investidores para esse mundo. Nas cinzas da crise de 2008, alguém ou um grupo de algumas pessoas, dado que Satoshi Nakamoto não é uma pessoa real, enfim, esse alguém ou esse grupo, criaram um sistema que busca ser uma moeda descentralizada, sem depender de governos ou de instituições financeiras. Eu falei agora de Satoshi Nakamoto e um dos fatos curiosos do Bitcoin, uma das grandes curiosidades do século XXI é entender quem é o Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Já suspeitaram de várias pessoas, até um homem chamado Craig Wright afirmou ser o criador do Bitcoin, foi desmentido pelo Tribunal de Londres. Enfim, parece história de ficção científica, mas não é. O fato é que o Satoshi passou a bola para outros desenvolvedores lá no ano de 2011 e simplesmente sumiu da face da Terra. Ele deixou para trás uma rede descentralizada e cerca de 1 milhão em Bitcoins em sua posse, o que o tornaria um multibilionário hoje. Só para você ter uma noção, de acordo com o site Arkham, a carteira do Satoshi hoje vale em torno de 75 bi de dólares. Bom, isso aqui é um rápido retrato da história do Bitcoin, de como ele surgiu. Agora vamos ver os fundamentos dele. O que o Bitcoin é, ou às vezes o que as pessoas querem que o Bitcoin seja. A começar pelo argumento de reserva de valor, aquele argumento de que Bitcoin
seria o ouro digital. Muita gente compara o Bitcoin ao ouro, principalmente por conta do seu fator de escassez. O ouro é um metal escasso e o Bitcoin ele tem uma característica de escassez em que, diferente de um real, de um dólar ou de qualquer moeda em que um governo pode imprimir quando quiser, o Bitcoin tem um teto. Só existirão 21 milhões de unidades do Bitcoin. E isso é uma regra matemática no código. Hoje em dia o Bitcoin é produzido num processo chamado de mineração. E atualmente a cada 10 minutos novos blocos são minerados. Porém, a cada 4 anos ocorre o halving, que corta a emissão pela metade, ou seja, corta a recompensa por quem minera Bitcoin pela metade. Mantido o alto custo energético para tu minerar um Bitcoin, isso em tese é um fator que deveria impulsionar os preços para cima. Em abril de 2024, a recompensa caiu de 6,25 para 3,12 Bitcoins por bloco minerado. Essa escassez programada é a tese que sustenta a ideia de o Bitcoin ser o ouro digital. E tem dados mostrando que o fim da mineração deve chegar em 2041 já. Esse gráfico na tela é outro ponto interessante, por mostrar a possível correlação entre as movimentações do preço do ouro e do Bitcoin. Além disso, olha que interessante esse estudo do Felipe, da Federal de Santa Catarina. Uma reserva de valor não existe somente pela escassez. Ela tem que ser durável, portátil, verificável, dentre outras características. E nessa classificação que tem no estudo, fica claro que o Bitcoin não tem as principais características de uma reserva de valor. Já o ouro é outra história. Até a própria correlação entre ouro e Bitcoin, se a gente colocar um zoom nos acontecimentos recentes, ela se torna negativa, com o ouro atingindo o topo histórico e batendo recordes atrás de recordes, no momento justamente que o Bitcoin está derretendo. Ou seja, embora esse argumento ele tenha alguns pontos aparentemente lógicos, do meu ponto de vista ele não se sustenta. O segundo grupo de argumento para o Bitcoin fala em Bitcoin como um meio de troca. No início, o sonho era usar o Bitcoin para comprar café. A primeira transação comercial famosa foi quando, em 2010, um húngaro pagou 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Na cotação de hoje, essas pizzas valeriam centenas de milhões de dólares. Só que essas transações, elas são demoradas, elas levam alguns minutos. Pode parecer pouco, mas se a gente for comparar com o Pix, por exemplo, que ocorre em segundos, isso aqui já vira uma enorme barreira para a adoção do Bitcoin como uma moeda no dia a dia. Por mais que o Bitcoin ele tenha nascido com essa vontade de ser uma moeda, tanto a não adoção do Bitcoin como um meio de troca, mesmo nos dias atuais, mesmo depois de praticamente 20 anos do paper, quanto a demora para uma transação e até o custo que uma transação gera, fizeram com que as pessoas mudassem de ideia sobre esse uso do Bitcoin. Tanto é que hoje em dia pouquíssimos são os defensores que argumentam que o Bitcoin vai ser uma moeda amplamente utilizada. E é daqui que vem o uso mais disseminado do Bitcoin atualmente, né? Que evoluiu de ser uma eventual moeda de troca para ser algo que as pessoas guardam em vez de gastar. Ou seja, que evoluiu para olhar para o Bitcoin como um ativo financeiro. Isso ficou ainda mais forte ali nos últimos anos. Em 2024, por exemplo, com a aprovação dos ETFs Spot nos Estados Unidos, grandes instituições como BlackRock e Fidelity entraram no mercado. O Bitcoin deixava de ser um experimento de nerds para ser integrado em modelos de gestão de risco de grandes bancos. Se tornou um ativo financeiro que, sim, tem uma enorme volatilidade, mas tem uma legitimidade institucional. Ou seja, foi naquele momento que o Bitcoin passou a ser aceito, por exemplo, como lastro para outras operações financeiras, direta ou indiretamente. Hoje, do meu ponto de vista, essa aqui acaba sendo a hipótese mais aceita do uso do Bitcoin. Ele ser um ativo financeiro que tu guarda lá na tese de que ele vai se valorizar ao longo do tempo. Dito isso, vamos dar uma olhada nas movimentações que o Bitcoin teve ao longo dos anos. Quando a gente olha para o histórico do Bitcoin, uma coisa fica clara, né? Se você se assusta com quedas de 10%, 20%, 30%, etc., o Bitcoin não é nem de longe um ativo indicado para você ter em carteira. Porque embora até aqui as altas tenham sido bem expressivas, as quedas também foram. Olha esse histórico aqui brutal extraído dos manuais. Em 2009, o preço do Bitcoin era literalmente zero. Em 2010, ele fechou o ano a 30 centavos de dólares. 2013 foi a primeira grande alta, superando ali os $1.000. 2017 foi um ano maluco.
Ele atingiu quase 20 mil dólares em dezembro e caiu 80% no ano seguinte. Um detalhe aqui importante é que foi ali em 2017 que o Bitcoin passou a ser mais movimentado, passou a ter um mínimo de liquidez. Em 2021, ele chegou a passar dos 60 mil dólares, alcançou 63 mil dólares, e é uma época que todo mundo começou a falar de Bitcoin, toda empresa do mercado financeiro abriu sua área cripto, quem vendia curso de Bitcoin ganhava muito dinheiro. Aliás, na média, esses caras só aparecem na alta. Logo, muitos sumiram em 2022, quando o valor do Bitcoin derreteu mais de 54%, para depois voltar a subir bastante. E assim chega em 2025, um ano no mínimo caótico em que o Bitcoin renovou sua máxima histórica em outubro, atingindo 126 mil dólares. E aí aparecem os analistas, né, falando que vai bater 200 mil dólares, falando que vai bater 1 milhão de dólares, inclusive com projeções ainda mais otimistas, né, que eventualmente até podem estar certo, mas o que a gente viu de lá para cá não foi isso. O Bitcoin saiu do recorde de 126 mil dólares e rapidamente viu a cotação chegar em incríveis 63 mil dólares. Nos últimos 12 meses é quase 30% de queda. E nesse momento você pode estar pensando, beleza, Ramiro, contou a história, contou a origem, contou o que está acontecendo, contou os usos do Bitcoin, mas e aí? Devo comprar ou não? Seria desonesto contigo esconder o que o Bitcoin valorizou nos outros períodos temporais. Se a gente voltar ali para a primeira janela que dá para ser chamada de longo prazo, os últimos 5 anos, a rentabilidade do Bitcoin foi de 48%, o que foi bem menor do que a bolsa norte-americana, que subiu 76% em dólares, do que o Ibovespa em dólares, por exemplo, que rendeu mais de 58% no mesmo período, e foi bem menos também do que renda fixa atrelada à inflação, renda fixa pós-fixada, pré-fixada, ou seja, nos últimos 5 anos não foi um bom retorno. Mas num prazo maior, nos últimos 10 anos, por exemplo, a alta foi de 18 mil por cento. E se olharmos até 2023, mesmo com quedas grandes, a gente viu altas inimagináveis, como mais de 5 mil por cento em 2013, que beleza, não tinha tanta liquidez, ou quase 1.400% em 2017. E aí, talvez aqui você esteja perguntando, beleza, Ramiro, e você investe nisso? Se a resposta for não, fica feliz de saber que deixou de ganhar tanto dinheiro? Perguntas mais do que justas e tem alguns pontos que eu quero trazer aqui, sendo o primeiro deles a volatilidade. Pessoalmente, volatilidade não me assusta porque, embora não pareça, eu sou jovem, tenho um longo prazo pela frente, estou acostumado a correr risco. A minha carteira, sua física de longo prazo é praticamente 100% renda variável. Mesmo a carteira do canal aqui, a gente fez com 60% de peso em renda variável. Mas quando a gente pensa na construção de carteiras aqui para os nossos clientes, aqueles que eu chamo de investidores PFC, pessoa física comum, esse é um dos principais pontos aí que a gente leva em consideração. O que você está vendo é a volatilidade do Bitcoin desde o começo. Se a gente fala tanto do Bitcoin como moeda, a comparação fica ainda mais interessante, porque agora tem uma linhazinha vermelha e outra laranja, são as linhas de volatilidade do real e do ouro, que não chegam nem perto da volatilidade do Bitcoin. Se a gente olha para uma carteira com 60% de renda variável e 40% de renda fixa, a volatilidade ela fica em cerca de 8%. E a maior queda histórica fica em 16%. O que é infinitamente menor do que a volatilidade do Bitcoin. A volatilidade é um ponto muito importante para a gente olhar antes de montar a carteira de investimentos, mas é claro que tem outros fatores que a gente deve levar em consideração. Eu já vou te mostrar quais são esses fatores, mas para não ficar enrolando, não invisto em Bitcoin. Particularmente, eu nunca investi em Bitcoin, nem nos topos históricos, nem nas mínimas históricas. Evidentemente, né, se eu fosse fã da tese, se eu acreditasse muito nela por qualquer motivo que fosse, eu estaria mais feliz agora, a uma cotação bem menor do que no topo histórico. E aqui no Clube do Valor, alguns clientes investem sim em Bitcoin. Só que a nossa orientação é para eles não colocarem muito mais do que 2, 3, no máximo dos máximos, para os muito arrojados, 5% do peso em Bitcoin em cima da carteira dele. Porque eu genuinamente não acredito que o Bitcoin foi testado no teste do tempo. Desde que o Bitcoin subiu, a bolsa norte-americana só fez novas máximas, ano após ano. E nos anos ruins, como 2018, 2022, Bitcoin afundou. Inclusive, essa é a primeira vez na história em que bolsa sobe e Bitcoin despenca. Eu fico me questionando como é que o Bitcoin performaria, por exemplo, numa década como foi a década de 2000, que foi uma década muito ruim para a bolsa norte-americana. O palpite pelo comportamento dos investidores, pelo padrão de volatilidade, pela correlação alta que teve com ações de tecnologia até aqui, é que Bitcoin teria tido uma performance catastrófica naquela década. Mas que fique claro, né? Aqui no Clube do Valor, a gente não deixa de investir em Bitcoin apenas porque o Ramiro não gosta. Existem motivos bem claros por trás disso. Eu quero explicar aqui melhor. Primeiro, é esse que está na tela, o que todo clubista já sabe.
né? Que o passo número 1 da estruturação de uma carteira é definir o percentual em que a gente vai alocar em cada classe de ativos. Definindo um percentual em cada classe, diversificando a carteira e fazendo o rebalanceamento, que é pegar uma classe que está com peso menor e priorizar a compra dela com novos aportes. E é quando a gente entra nesse detalhe aqui da nossa forma de pensar em investimentos que fica mais fácil explicar por que na média a gente não compra Bitcoin. A gente olhar para como a gente faz para escolher ativos de renda fixa, principalmente títulos bancários, a análise quantitativa é relativamente simples. É preto no branco, é sim ou não, de acordo apenas com os números. Por exemplo, para ativos bancários a gente olha para índice de Basileia, ou seja, quanto aquele banco tem de capital em relação aos valores emprestados, que é um sinal de solidez do banco. Percentual de lucro nos últimos resultados, para excluir bancos que só lucraram no curto prazo ou que não entregaram lucros consistentes. Se a gente pega nossas estratégias de ações, como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente tem um filtro com critérios bem claros, olhando para a liquidez, excluindo ações que deram prejuízo, olhando o valor da empresa em relação ao preço, comprando aquelas mais baratas. Se a gente está falando de uma estratégia de dividendos, a gente também tem critérios bem claros, quantitativos, só que para chegar numa lista de boas pagadoras de dividendos. E o ponto é, se a gente está olhando para renda fixa, a gente fala em indicadores de resultados, indicadores matemático, que atestam se um banco tem maior ou menor capacidade de honrar seus compromissos. Se a gente está falando de renda variável, a gente olha para os fundamentos, para a liquidez da ação, para o fato dela ter dado lucro, para o quão barata ela está, para fatores que nos mostrem se essa ação tem maior ou menor potencial de valorização. No fim, é tudo sobre análise de fundamentos. E a gente olha aqui para esse tipo de ativo. Ativos que têm um lastro real, que gerem resultados, que gerem caixa, que tenham indicadores para que a gente possa analisar olhando os dados por trás desse ativo. Aí pode até pensar, Ramiro, mas Bitcoin tem indicadores, dá só uma olhada aqui em vários indicadores, dados bonitos de olhar, tem até um gráfico de arco-íris lá que eu vi esses dias, mas não tem fundamento aqui para analisar. Esses indicadores só falam sobre a evolução da cotação. E só. Não dá para dizer se Bitcoin está barato, não dá para dizer se Bitcoin está caro. Todo mundo que compra baseado na crença, na esperança de que alguém vai comprar por um valor maior no futuro. Apenas isso. Compra quem acha que vai subir, vende quem acha que vai cair. Inclusive, atualmente, se a gente for olhar para aqueles gráficos de medo ou ganância, aula de psicologia, porque o humor atual é de medo extremo, de acordo com a própria Binance. O mercado erra quase sempre, será que dessa vez ele vai acertar? Enfim, o grande ponto aqui, por não gerar caixa, por não ter como fazer uma análise se está barato ou não, é impossível de ter critérios claríssimos para comprar o ativo. Você pode pensar, poxa, Ramiro, mas o mesmo vale com o ouro, o mesmo vale com a prata. E a resposta é sim. Por isso mesmo que a gente não investe em ouro, a gente não investe em prata, a gente não investe em nenhuma commodity diretamente aqui no Clube do Valor. Então, num grande resumo, eu acho que tem 3 pontos que tu tem que levar muito em consideração. Primeiro, a volatilidade, que é gigantesca, o que faz com que esse investimento seja alinhado apenas ao perfil de quem é muito arrojado, de quem tem muita tolerância ao risco. O segundo é o fato de que a gente não tem uma janela de longo prazo para avaliar como o Bitcoin teria se performado em diferentes momentos de mercado. A gente tem somente uma janela que vem ali de 2017 para cá, mais ou menos 10 anos, com uma liquidez adequada, em que foi um mercado de alta, de topo histórico para as ações norte-americanas, para ações ligadas à tecnologia. Foi um período de juros bem mais baixos do que a média, de muita injeção de liquidez na economia, que pode ter inflado de forma artificial os preços do Bitcoin. E o terceiro, a gente nem tem como dizer se é uma bolha, se não é uma bolha, se está inflado de forma artificial, porque não tem como ter juízo de valor em cima de um ativo. Não tem nenhuma relação de preço por lucro, de preço por valor patrimonial, de geração de fluxo de caixa, de índice de Basileia, imobilização, enfim, não tem como avaliar. Agora, o ponto é, se tu é fã da Terra, tem motivos muito claros para isso, é um investidor super arrojado e entendeu por A mais B de que você deveria ter 4% da tua carteira em Bitcoin, você deveria estar feliz, porque esses 4% viraram 1% e agora é hora de comprar um pouquinho mais e levar esse peso de volta para os 4%. Por quê? Porque tá todo mundo aí com medo danado nesse momento. Enfim, o mantra do clubista raiz é definir a sua macro alocação, garantir que ela é diversificada e fazer o rebalanceamento, comprando apenas ativos ou investindo apenas em classes de ativos em que a gente consegue ter uma forma mínima de fazer um juízo de valor se o que a gente está comprando é barato ou não. E aí se a pergunta é, estamos vendo o colapso do Bitcoin e das criptomoedas? A resposta é, eu não faço ideia. Pode ser só mais um ciclo de queda, como a gente já viu em vários momentos, pode ser início de uma queda muito maior. Pode estraçalhar o mercado em que a maior parte dos investidores, inclusive, está com preço médio superior ao preço atual do Bitcoin. Seria muita pretensão falar que não, eu sei que vai voltar a subir ou vai voltar a cair mais e mais, vai a zero. Isso não dá para saber, porque é impossível de fazer juízo de valor
de um ativo que não tem como ser analisado. Se você gostou desse vídeo, se você se identifica com a nossa forma de selecionar ativos para carteira, aperta aqui para fazer uma análise de carteira com o nosso time do Clube do Valor, entender como é que está a tua alocação, o que está bom, o que dá para melhorar e como é que você pode investir conosco. Grande abraço e até mais.